Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos aqui com a presença do Fábio Queiroz, presidente da Acerj, e entre outras coisas empresário, cofundador do Renovation Week. Seja bem-vindo aqui mais um programa nosso aí sobre empreendedorismo e CEOs. Obrigado, por uma honra participar. Agradecendo aí o convite, a intermediação do Rock Hudson. Enfim, falar de empreendedorismo é sempre bom, sempre legal. Então, queria pegar um pouquinho esse teu lado aí de empreendedor e você passa também na Acerj. Eu queria pegar um pouquinho do começo da sua história. Como é que você acabou entrando nesse mundo? Falar só um pouquinho desse inicial para o pessoal que ainda não te conhece. Você falar um pouquinho dessa tua trajetória até chegar hoje como presidente. Depois a gente vai falando um pouquinho de alguns outros assuntos. É uma trajetória extremamente casual, vamos chamar assim, né? Tem uma dose generosa do destino e uma dose tanto quanto generosa de decisões que você é instado a tomar, né? A vida bifurca caminhos e você precisa escolhê-los. E eu acho que eu fui muito feliz na minha escolha, embora tenha sido muito arriscada, muito corajosa. Mas, como não existe nada fácil para ninguém, minha formação é jurídica, sou advogado de formação e advoguei 14 anos para os supermercados Mundial, um supermercado muito famoso aqui no Rio e Brasil afora. E aí eu representava o Mundial no conselho diretor da Associação de Supermercados. Só que quando eu recebia uma demanda dos supermercados Mundial, eu nunca resolvia ou tentava resolver para os supermercados Mundial. Eu sempre pensava assim, primeiro, essa dor do Mundial é uma dor dele ou é uma dor do setor? E 99% dos casos, a gente via claro e evidentemente que era uma dor do setor. Então, muita oitiva, muito estudo, para que achar o melhor caminho de consenso. E aí começava a desabrochar em mim, talvez essa não seja a melhor palavra, mas eu começava pelo menos a entender fortemente o caminho do associativismo. E aqui eu faço um parêntese para algo assim que a palavra está muito batida, mas talvez o conceito ainda não, que é de propósito. Então, quando você coloca o propósito acima de qualquer coisa, inclusive do seu patrão, que era quem me pagava à época, o deslinde das situações é muito mais fácil, sabe? Assim, é muito tranquilo, muito mais leve você responder por uma pauta de consenso. Ah, Fábio, mas é muito difícil achar consenso. Olha, depende, assim, ali na Acerj até hoje temos questões fortes, nevrálgicas, mas nós temos também a maioria das pautas consensuais. Pois bem, pegava essa pauta consensual, estudava bastante, a minha formação jurídica ajudou muito nessa representatividade institucional. E a gente corria lá, mesmo não sendo presidente, jamais imaginei ser, por um motivo muito simples, não que eu não achasse legal, não que eu não me achasse preparado, mas por um motivo muito simples. Eu teria que abandonar minha carreira de advogado para me tornar um executivo, simples desse jeito. E isso não passava pela minha cabeça. E aí as coisas foram evoluindo, o presidente, ou até então o presidente também, muito generoso, muito confiante. Isso também é muito, muito legal de dizer assim, como ele ia me dando espaço pela confiança que ele tinha nele, sobretudo, no processo e talvez no grupo. Mas ele foi ficando idoso, né? Já com a contribuição dele já extremamente entregue. E isso foi surgindo naturalmente ali. A gente tinha um modelo de associação ali que eu não concordava. E aí eu fui me preparando, não para ser o presidente, mas fui me preparando ali para outro modelo, para um novo modelo. Fui forçando isso na cabeça
Forçando no bom sentido, né? Na cabeça dos... Criando, né? Assim, insistindo, talvez, mostrando outros caminhos, melhor dizendo, enfim. E a gente foi amadurecendo isso durante 2 anos. Até que, finalmente, completamente embriagado, isso é verdade, que eu estava num camarote da Sapucaí, de um supermercado famosíssimo, que é o Guanabara, que fazia um camarote incrível ali, e os supermercadistas ali se reuniam. E isso é verdade mesmo. Eu, completamente embriagado, recebo a notícia que iria ser o novo presidente da associação. Aceito, mas ratifico no dia seguinte, né, por questões de incapacidade momentânea. E aí sim, como lhe disse, essa bifurcação que a vida te impõe, que o destino te guia, eu precisei tomar a decisão de abandonar a carreira de advogado, e que eu amava, e que eu ainda amo, diga-se de passagem, assim, eu sempre estou ligado em alguma coisa, não exerço mais já há 10 anos, mas foi uma decisão muito difícil, mas muito acertada também. 10 anos depois, faço 10 anos agora em agosto, na Sérgio, me provaram que eu tomei a decisão certa, em paz comigo, com os meus filhos, poder olhar nos meus filhos e não ter deixado de trilhar um caminho por conta de medo, né? Acho que quando você para de sentir o frio na barriga, você ou já morreu ou teu coração já não está mais ali onde você precisa tomar essa decisão. Mas o medo não pode te paralisar. E aí, naquele momento ali, foi um momento muito decisivo da minha vida. Eu estava preparado, me preparei durante muito tempo, não para ser executivo, mas eu me preparei para grandes decisões. Isso é muito importante. E eu descobri, se eu disser que eu sabia, eu estaria mentindo. Eu descobri assim o meu poder de resiliência, porque você sair de uma carreira jurídica para uma carreira executiva é muito diferente, muito difícil, talvez, não sei, mas eu me adaptei, tive um período inicial ali de muito aprendizado, muito benchmarking, enfim, mas deu tudo certo. Eu tenho certeza que hoje eu sou muito mais feliz e realizado por ter topado esse desafio e olhar para os meus filhos e ter essa história para contar, para poder incentivá-los também a se preparar para grandes decisões e não para grandes cargos, né? Antigamente, escolhia-se a força de trabalho pela compleição física, né? Os mais fortes eram os escolhidos, porque o trabalho era braçal. Aí depois vem uma onda das especialidades. Então, você fazia direito, você se tornava advogado, por aí vai. Mas hoje não, né? Hoje a principal característica de escolha é a resiliência. Então, essa frase ela é muito forte. Que você esteja preparado para tomar as melhores decisões. Não necessariamente que você se prepare para os melhores cargos. Profundo. Pegando um pouco eu vou pegar um pouco um contraponto. E aí você fez todo o caminho e assumiu a Sérgio. Hoje, em termos gerais, qual é o seu papel, assim, para quem não acompanha, na Sérgio como presidente? Qual a liderança que você exerce em termos práticos? O que isso significa? Bom, primeiro de tudo, a representatividade institucional. Projetos de lei que contrariam os interesses do setor, projetos de lei que vão ao encontro dos interesses do setor, relações institucionais com entidades que possuem sinergia ou não conosco. É importante também você ter um diálogo transparente com quem
tem interesses opostos, diversos. O fomento ao associativismo. Então, a gente faz de tudo para que o supermercadista esteja lado a lado, para que as vaidades fiquem em segundo plano, porque elas existem e não é no setor de supermercado, é em toda a sociedade, em todo ramo empresarial, político, seja lá onde você, esportivo, seja onde for, para que eles troquem as melhores práticas. Então, pô, cara, eu fiz isso aqui na minha empresa e deu super certo. Aí você fala, pô, mas eles são concorrentes. Cara, mas a Sérgio está muito mais para Vale do Silício hoje do que para conceitos antigos, arraigados, dogmas, enfim. Porque a história é desenvolver como um todo, né? Abrir mercado, a história é que todos cresçam e que a gente fique cada vez mais forte, mas concorrendo na gôndola, concorrendo nos preços, mas não em boas práticas, não em boas estratégias e por aí vai. E promover eventos também, né? Então, a gente é uma associação, a gente não tem verbas carimbadas, então a gente precisa gerar eventos, a gente precisa gerar receitas. Com isso, a gente tem o segundo maior evento da América Latina de supermercados, aqui a Super Rio Expo Food, SRE. A gente tem seminários, a gente tem o Conecta Varejo, que é a origem, na verdade, a origem do Renovation Week é o Conecta, depois a gente faz o Conecta Varejo e depois a gente faz a Renovation Week. Então, é muito legal essa parte de eventos, que era o meu ponto fraco, e hoje eu sou completamente apaixonado. Então, resumidamente, é desenvolver o setor, mas o principal eu deixei para o final, que é abastecer a população. Então, na pandemia ali, se eu tivesse fraquejado, provavelmente a gente teria tido um problema de abastecimento no Estado. Guerras, como é que isso impacta aqui, como é que a gente pode desobstruir caminhos para que a mercadoria chegue, alta a inflação de alimentos. Então, os supermercados foram feitos para vender muito e não para vender caro, então isso impacta muito na nossa operação e a gente lidera aí essa parte importante da sociedade com propósito, repito essa palavra que é linda, mas que a gente precisa entendê-la em todos os seus vieses, com propósito sempre, primeiramente, de abastecer a população e depois de desenvolver o setor supermercadista. Pegando esse gancho do desafio da pandemia e usando o apocalipse das prateleiras, qual a lição de gestão de crise que você pode dar, pegando esse período aí que, assim, para todo mundo foi um período desafiador, principalmente para situações que tinham que ter aglomeração, que é caso de mercado, e logística, porque muita gente parou. Eu já enfrentei algumas crises. Por exemplo, o roubo de carga no Rio de Janeiro teve um ápice ali muito importante que impactou bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior delas foi a pandemia. E foi porque a gente faz parte de uma cadeia de abastecimento. Não adianta eu controlar a minha loja, que já estava difícil de controlar. Mas a gente precisava controlar toda a cadeia. Então, a história verdadeira, né? A história sem maiores versões, enfim, fato, é que decretada a pandemia, eu lembro, estava almoçando ali na Barra da Tijuca, larguei meu prato no meio, corri para o palácio, já entendendo tudo aquilo, porque é o que eu te falo, assim, a SES tem muito estudo, né? A gente
A gente estuda bastante até hoje, isso é muito legal. Então, eu já estava muito cônscio do que vinha pela frente. E as pessoas, a gente ainda um pouco incrédulas, né? Aquela coisa muito do achismo. Só que, historicamente, as pandemias impactam no abastecimento. Não precisa ser o novo Einstein para entender isso. E quem está sentado na cadeira desenvolve um senso de responsabilidade maior. Então, eu lembro exatamente, eu deixei meu prato na metade, corri para o Palácio Guanabara, fui recebido pelo então vice-governador, atual governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi fundamental nessa história. E me levou no então governador Wilson Witzel. Nós fizemos um trato onde eu os mostrei que na pandemia havia 3 pilares, e os 3 com S. Saúde, por razões óbvias. Segurança, porque... Criar pânico. Precisava ter ordem, né? Então, um saque bem sucedido em um supermercado proliferaria uma onda de saques, talvez incontroláveis e certamente desabastecedores. E o terceiro pilar, eu brinquei com eles, é supermercado. Então, os nossos 3 S's. Porque se faltasse comida, caía eu do meu cargo, caía o governador, caía o presidente da República, caía o prefeito. Meu irmão, população sem comida... E a gente não está falando de nenhum absurdo. A gente viu desabastecimento em países muito mais desenvolvidos do que o nosso. A gente viu saques lá fora, a gente viu desabastecimento na Itália, a gente viu desabastecimento no Canadá, a gente viu saques nos Estados Unidos. Por exemplo, houve vários mundo afora. E aí, cara, a gente precisava fazer alguma coisa. E aí eu falei com eles, olha, eu garanto 15 dias de abastecimento se vocês me garantirem que se o meu telefone tocar, vocês vão largar presidente da República, vocês vão largar a imprensa, vocês vão largar o que for. Porque eu só vou ligar se der problema. E aí nós firmamos ali um trato muito importante inicial, mas não bastou. A gente precisava demonstrar isso. A população, vocês vão lembrar bem, corre para o supermercado, começa a entupir o carrinho de mercadoria, papel higiênico até o teto. E olho para nossas lojas e vejo um cenário de caos, um cenário superlotado, que era tudo que a pandemia não recomendava. Via superestocagem, que é tudo que a lei econômica não recomenda, toda vez que há um aumento de demanda, ou falta produto, ou aumenta o preço. E o pior, um cenário de desigualdade social, porque o rico pode se estocar e o pobre não. Então, para nós também não fazia sentido nenhum que o rico tivesse conforto e o menos favorecido não. E aí, cara, você tomou uma decisão muito difícil, que era ir para a imprensa. Calma, não vai faltar produto. Mas, para que eu fizesse isso, tinha uma etapa prévia. E essa etapa era, vamos monitorar toda a cadeia de abastecimento. E aqui é que entra a importância de liderança e parcerias. Então, eu precisava ir lá. Quem é o primeiro cara da cadeia de abastecimento? Então, vamos lá no produtor rural. Como é que está? Como é que está a sua produção? Qual é a sua prospecção? Então, as cooperativas, etc. Beleza. Então, olha só. O mesmo trato que eu fiz com o governador, quero fazer com vocês. Se o meu telefone tocar, eu vou largar tudo e vou atender vocês. Mas só me liga se der problema, ok? Ok. Você me garante quantos dias? Me garanto 10 dias. Tá bom. Vamos nas indústrias. Porra, beleza. Como é que está a produção aí de macarrão? Não, até agora tá ok. Então, se der problema, me liga. E aí você vai indo. Indústria de transformação, distribuidores, transportadores, que era a minha maior preocupação. Porque as indústrias tinham muitos protocolos de segurança. O caminhoneiro estava na rua, 100% exposto.
Então, também, vamos lá, vamos monitorar. Quando eu senti a cadeia de abastecimento fechada ali, né? Monitorada e motivada, imbuída do propósito de abastecer a população, eu vou para a imprensa. Nisso que eu vou para a imprensa, no primeiro dia, não adianta de nada. Nada. Eu dou uma entrevista à noite no Jornal Nacional, corro para a loja 6 horas da manhã, as lojas lotadas. Mas começou ao pessoal ver que as gôndolas estavam cheias. Entenderem, no caso, Aí, né? no segundo dia, imprensa de novo, Jornal Nacional de novo. Aí eu sinto assim alguma coisa no ar diferente, mas sem acalmar meu coração ainda. No terceiro dia, ter 3 jornais nacionais seguidos, no quarto dia de manhã, eu olhei para a loja e falei, cara, ela tá habitável, ela tá Normalizando. Possível. normalizando. Cara, só que o setor trabalhou muito bem, foi incrível, assim, essa velocidade, E aí conseguimos. Aí, sim, o resto é história. O resto, tudo funcionou. Até o álcool em gel, que era um produto mundialmente demandado e pouco produzido, começa a não faltar e com preço lá embaixo. Então, um álcool em gel era R$ 80 no início da pandemia, né? Aí normaliza-se, etc. Então, foi muito desafiador. Mas eu não respondi exatamente a tua pergunta. Eu respondi a tua pergunta, mas não respondi tecnicamente. Gestão de crise. Como é que se enfrenta isso? De uma maneira multidisciplinar. Então, no meu comitê de gestão de crise, eu tinha uma nutricionista. Por quê? Porque substituição de alimentos em tempo de pandemia era música para os ouvidos. A gente tinha jurídico, a gente tinha assessoria de imprensa, por óbvio. A gente tinha um representante da indústria ali dentro. Então, essa liderança dentro da multidisciplinaridade é o que vai fazer o teu sucesso em qualquer crise. Então, elementos que você precisa ponderar. Então, existiam ali pessoas mais conservadoras, existiam pessoas mais agressivas, existiam pessoas mais duras, existiam pessoas mais suaves. E o equilíbrio é que faz com que você saia da crise. Porque, por óbvio, se você é muito agressivo, você vai provavelmente piorar a crise. E se você é muito brando, você vai passar muito longe de resolver a crise, talvez até aumentá-la, de igual maneira como se você tacasse querosene na fogueira. Mas eu tive esse equilíbrio e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, não tenho a menor dúvida em indicar um comitê multidisciplinar de gestão de crise. E o líder precisa entender que nesse aspecto, existe uma frase muito famosa nessa história de liderança, que é a liderança solitária. Mas eu acho que a gente precisa olhar isso com muito carinho, muito cuidado e interpretar isso de uma maneira muito cautelosa. Existem momentos, e sobretudo os mais decisivos, diga-se, que a liderança é solitária. Esse era um deles. Ninguém poderia decidir por mim. Você já imaginou se tivesse desabastecimento, eu com 3 jornais nacionais seguidos? Porra, aquele cara lá prometeu que não ia faltar e faltou. Porra, esse cara não vale nada, esse cara é um mentiroso. A imagem era minha. Sim. Mas faz parte. Você já imaginou se eu não fosse também? Você já imaginou a loja se tornando um antro de Covid? Nós não tivemos no estado do Rio de Janeiro, e isso eu me orgulho muito, nenhuma loja interditada pela proliferação do vírus. E nós tivemos Brasil afora. Então, isso é uma atuação. O primeiro protocolo de segurança do Brasil foi feito entre a SERJ e a Ivisa, que é a Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro. O primeiro. Todos os outros foram derivados dele. Melhoraram, obviamente, porque tudo que é pioneiro
depois precisa ser aprimorado, mas eu tenho muito orgulho, tenho asma, tenho bronquite, então eu era do grupo de risco, mas não fiquei em casa, fui para a loja e, cara, pisou na loja. Se você tem algum coração, né? Só tem que ser a Madre Teresa de Calcutá, mas se você tem algum coração, você via que os colaboradores estavam expostos, colaboradores morrendo. Então a gente não tinha tempo para perder, eu não podia ficar dentro de casa. Então também corro na vigilância sanitária, excelente relacionamento, pessoas assim competentíssimas hoje trabalham até conosco. A gente montou ali rapidamente o protocolo, implantou o varejo muito rápido, né, para modificar a loja, a operação do varejo é muito rápida, dinâmica, instantânea. E, cara, em 12 horas as lojas estavam completamente transformadas e depois foi ficar ali aparando as interferências do poder público, políticos que não entendem nada, metendo-se nas nossas atividades, atrapalhando bastante, mas líderes, governador, prefeito, eu peguei 2 prefeitos nessa história, né? Que foi o Crivella, no início, e o Paes já, quando a pandemia não tinha passado. O Paes teve muita atuação na pandemia também. As pessoas lembram do Crivella, que foi muito importante também, teve ali na primeira fase, mas o Paes pega a Ômicron, pega todas essas variações. E os 3 foram muito bem, cara. Os 4, no caso, né? Porque o Cláudio Castro também teve um papel... Aliás, o Cláudio teve um papel fundamental nessa história toda. Então, Cláudio, Witzel, Paes e Crivella, eles entenderam com muita tranquilidade o que era aquela situação de excepcionalidade, mas, no entanto, extremamente emergencial e que precisava de decisões que não ia agradar todo mundo, mas, na minha opinião, ali, em termos de abastecimento, foram perfeitos. Pegando um pouquinho, a gente mudando um pouco da água pro vinho, eu vou pegar um contraponto usando uma coisa que a gente vai falar um pouco depois, que é essa tua área do rock and roll. O que o rock and roll te ensinou sobre liderança no varejo? Não, acho que é o contrário. O que o varejo me ensinou no rock and roll. Pode ser. Porque é uma paixão, é um hobby, mas eu extraio de lições executivas de que o teu hobby, você precisa ter uma evolução nele para você poder ter a descompressão verdadeira. Então foi muito assim, começou como uma grande brincadeira, foi se tornando sério e hoje a minha maior dificuldade é transformar a minha banda numa empresa, porque é isso, não tem jeito, só que é uma empresa. Então toda banda de rock não tem RH, entendeu? Que é fundamental, deveria ter. Então, a gente na Renovation, a gente trouxe o Bruce Dickinson do Iron Maiden. E aí, a gente não trouxe o Bruce Dickinson cantor. Trouxe o empresário. A gente trouxe o empresário Bruce Dickinson. E a palestra dele é como eles transformaram o Iron Maiden numa empresa. E isso é muito legal, mas nem todo mundo tem a estrutura de um Iron Maiden. Então, hoje, a gente leva muito a sério, tem briga na banda, mas não por divergências musicais, isso é bem legal, assim. Existem 2 formas da banda acabar. A primeira é por divergência musical, assim. O Cazuza saiu do Barão Vermelho porque ele queria tocar Cartola e o Frejá e o resto da galera queria pegar um rock and roll mais pesado. Isso não tem problema nenhum. Ok, eram divergências musicais mesmo. Às vezes a gente quer seguir outro caminho mesmo e aquilo começa a não fazer muito sentido. Eu não tenho esse problema na banda, não, mas a gente tem um problema sério de organização extra-palco, de profissionalismo, sabe? Então, a rede social precisa funcionar,
O nosso hold precisa ter condições de trabalho, precisa estar nossa equipe toda, que não é só o hold, é o nosso técnico de som, nosso técnico de luz, nosso técnico de LED. Eles precisam estar utilizando o uniforme da banda, né? A camisa. A gente precisa de um audiovisual bacana que complemente o espetáculo. A gente não está ali para fazer um show, a gente está ali para fazer um espetáculo, né? Então, das coisas mais simples do mundo, como um set list impresso no teu pé ali, para a banda não ficar se olhando e... Né? Qual é a música que vem depois? Não, qual é a música? Não, tá tudo emendado. A gente ainda chama, eu sou mais antigo, então eu chamo de BG, né? Mas hoje em dia é o VS. Então, que é o que a pessoa chama de playback, né? Que você coloca ali no fundo, que já é pré-programado. E você precisa ter qualidade naquilo, você precisa fazer, você precisa respeitar aquilo. Então, é claro que eu vou errar, o baterista vai errar, o baixista vai errar, não tem problema. Mas que esse erro seja pontual, que ele seja, né, assim, numa coisa que não atrapalhe o espetáculo, porque a gente o baterista tá clicado, né, que ele tem um andamento a seguir ali, ele é o chão da banda. Isso tudo é empresarial. E outra coisa, a gente manda a gente embora também, tá? Então não tem compromisso, vai embora. Isso tudo é empresarial, isso é muito legal, isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa na arte que se chama improviso, que se chama criatividade, mas que, sobretudo, chama-se sensibilidade. E eu acho que você tem que levar isso para o mundo empresarial também. Então, é uma via de dois lados, assim. Eu acho que a gente colocar isso de uma maneira mais leve no nosso dia a dia, que a gente tenha uma percepção melhor das coisas, isso tudo vem da música, isso tudo vem da arte, né? Então, a tua empresa... Esse improviso, você não acha que essa parte da banda ajuda? Ajuda. Eu não tenho a menor dúvida que ajuda. Assim, desenvolve, primeiro, um senso de ambiente. Isso é muito importante. Assim, você está fazendo um show, tem um cara que está no celular, aquilo me incomoda imensamente. E aí eu vou arrumando maneiras de envolver aquele cara no show, sabe? Então, chamo a atenção dele através de um discurso, né? O poder ali da argumentação, ele é usado naquele momento. Segundo, a decisão rápida, o feeling, porque quanto mais os dados evoluem, captação, interpretação, tomada de decisão, menos espaço para o improviso. Mas você nunca vai perder o feeling empresarial. Às vezes os números vão te dar provas concretas de que aquilo ali não é o mais adequado. Mas o empresário, rapaz, não subestima a gente chama o faro do empresário, não subestima, porque é importante você seguir. Assim, às vezes, numa entrevista, cara, com 10 segundos de entrevista, você já não está se sentindo bem com a pessoa. E você não sabe explicar o porquê. Então, aprender a ler o teu coração, isso vem da música, isso vem da arte, não tem jeito, né? Isso aflora muito. Enfim, recomendo 1000% dados, 1000%. Vai facilitar muito a tua vida. Mas não coloca a sensibilidade na gaveta, não. Deixa teu faro de empreendedor falar alto nos momentos mais difíceis ali, mais duros. Pegando isso aí também, como é que é essa vida hoje, você dividir sua atenção? Tem a Sérgio, tem a banda, tem o Rio Innovation. Como é que funciona um pouco esse ritual aí? Tem o Flamengo. Então, como é que você equaliza
essas funções aí na carreira? Olha, eu poderia aqui... É uma ótima oportunidade para mexer com ego, para mexer... Mas não vamos cair nessa armadilha, não. Vamos falar simples e objetivo. É a equação entre tempo de qualidade e prioridade. Então, eu deixo de atender muita gente, eu deixo de ajudar muita gente, porque eu já ajudo dentro desse ecossistema que eu escolhi para a minha vida. Então, é duro. O que eu acabei de falar é duro. Mas a gente não pode cair na tentação de que a gente vai resolver todos os problemas do mundo. Então, onde eu tô focado. Então, se é a hora do ensaio da minha banda, é a hora do ensaio da minha banda. Se é a hora da Renovation, é a hora do ensaio. Então, isso é tempo de qualidade. Claro que a produtividade ajuda. Você vai desenvolvendo a capacidade de tomar decisões por minuto. Umas em cima das outras, com a margem de erro, e você precisa saber que você vai errar. Então, você tem que ter ali a tua reserva de erro e entender que a velocidade do erro, de consertar o erro, é o que vai te distinguir dos teus concorrentes. Então, você cria ali meio que um ambiente controlado. Eu vou decidindo. Errei, um passo atrás. Consertei, decidindo. Parou, errei, um passo atrás. Consertei, decidindo e por aí vai. E o segundo é prioridade. É eu entender o seguinte, cara. A minha família está ciente do meu tempo de qualidade com ela. A Sérgio está ciente do meu tempo de qualidade com ela. A Renovation está ciente do meu tempo de qualidade com ela. E a minha banda está ciente do meu tempo de qualidade com ela. É isso. Fora isso, eu não atendo. Não adianta. Fábio, quer se tornar sócio de... Hoje não. Hoje eu não quero. Não tenho espaço. Se alguma das minhas prioridades mudarem, não é que eu não escute, né? Eu escuto, mas não hoje. Releva hoje. Não, hoje não, de jeito nenhum. Então é isso. É o binômio tempo de qualidade com prioridade, porque ninguém dá conta de tudo. Pegando esse outro lado da Rio Innovation Week, você acha que o Rio, como laboratório, como é que você pode ver as inovações que você acaba testando aqui e o que isso pode ajudar também no varejo? Total. Bom, primeiro é o seguinte, o Rio, ele sempre foi, sempre será um imenso ditador de tendências. Não tem jeito. Então, essa nossa vocação, talvez até natural, nunca parei para pensar, nem sei, mas pelo menos desde que eu me entendo por gente, o Rio é essa coisa da tendência, né? De ditar tendências. E num mundo onde tecnologia e inovação caminham numa velocidade espantosa, o Rio precisava liderar essa corrida. E aí a gente resolve fundar no Rio e levando o nome do Rio, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Então, são mais de 3.000 startups, 3.324 palestrantes / painelistas na edição passada. É um mundo de gente dividindo conhecimento. 185 mil pessoas nos visitaram na edição de 2024 e eu garanto que na de 25 haverá muito mais. Tecnologias ali táteis, experiências táteis. Eu quero tocar na tecnologia, eu quero experimentá-la, eu quero entender se ela é cara ou se ela é barata, se ela é complexa ou se ela é simples e se está no meu momento de colocar na minha empresa ou não. E no varejo, a Renovation Week ela é oriunda do Conecta, que é um evento só de supermercados, feito em 2018. E aí
meu sócio vira para mim e fala assim, olha, legal, bacana, mas isso não pode ficar só para supermercado. Vamos criar o varejo, o Conecta Varejo? Falei, vamos. Aí criamos o Conecta Varejo. Aí já tinha moda, já tinha farmácia, bares, restaurantes. Foi muito legal. Só que veio a pandemia. E a gente, pô, caramba, a gente empolgadaço. Pô, fizemos um evento legal de 6.000 pessoas ali no, no, no Vivo Rio, onde hoje é o Vivo Rio. E aí, cara, meu sócio vem com uma criação chamada Rio Innovation Week, que tirava do varejo, porque a tecnologia e inovação está em todos os segmentos, todos os ramos de atuação atuais. E aí eu, como advogado, olhei para aquilo e falei, pô, mas aí Rio limita, né? Porque se eu quiser fazer Em outro estado ou em outro estado, não sei o quê, pô, no nome, mas, cara, a gente é tão apaixonado pelo Rio de Janeiro e meu sócio é gaúcho, mas ele já tá no Rio há tanto tempo que ele é um carioca convicto, né? Foi adotado por essa cidade onde ele fez e realizou tanta coisa. E aí a gente segue como um evento hub. Então a gente tem o varejo até hoje, o Conecta Varejo até hoje é uma das principais conferências da Renovation Week. Só que hoje tem 51 conferências: agro, turismo, saúde, inovação aberta, enfim, Sociedade 5.0, empreendedorismo, física, educação. Cara, é muito legal, assim, essa coisa multifacetada que se tornou o Renovation Week, com todos os tipos de público, música, low tech. Então, minhas duas paixões estão lá dentro, que é música. A gente tem lá como fazer a nova música e como consumir a nova música. São discussões. A tecnologia aplicada no direito, também temos. Enfim, economia azul, criptomoedas. Nossa Senhora, mas é moda. Moda. Temos 2 palcos de moda. Pela primeira vez, vamos ter um desfile de moda dentro da Renovation Week. para 2025? Agora, em agosto, 12 a 15 de agosto, no Pier Mauá. Vai ser muito legal, tenho certeza. Esse ano tem algum mote, algum tema principal que vocês estão puxando? O tema é ética, né? Porque o que acontece? A evolução da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, não tem mais volta, não tem mais freio. A gente não está falando de um metaverso. A inteligência artificial pegou, não tem jeito. E ok, isso muda o mundo. Mas quais são os limites? Onde é que a gente precisa regular? Porque é sempre o desafio entre uma intervenção tirana, uma intervenção que enrijece tanto o processo, que atrasa ou inviabiliza o avanço, mas também o contraponto com a intervenção necessária para que o ser humano fique sempre no comando, no controle, para que o ser humano fique sempre valorizado, para que o ser humano seja o real comandante de todo o caminho a ser percorrido. Então, o tema central é ética e em todas as 51 conferências precisa ter um painel, pelo menos, abordando a ética na saúde, a ética no turismo, a ética na tecnologia aplicada na educação, a ética na tecnologia aplicada ao agro e por aí vai. Pegando essa parte de tecnologia de futuro,
para a gente desvendar um pouco o futuro aí na área do mercado e tudo, quais áreas você acha que drone, realidade aumentada, prateleira inteligente, o que já é real e o que é hype nessa área do mercado, do varejo e tal? Então, vamos lá. O supermercado do futuro é aquele que terá nele aplicado as tecnologias que hoje já existem, mas que ainda não ganharam ou atração para que sejam barateadas, ou o gosto do consumidor para que ganhe tração, para que sejam barateadas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui muito real. Supermercado do futuro, você estará na sua casa e consultará através do aplicativo quantas vagas há disponível no estacionamento do supermercado de sua preferência. E mais, como está o fluxo de clientes naquele horário que você pretende visitar o supermercado. De posse dessas duas informações, você decide ir ao ato de compras, esperando uma experiência muito mais light, leve, muito mais agradável. Chegando no supermercado, você não vai para a fila do açougue, porque você já fez o pedido, inclusive no meio do caminho, para que o açougueiro já deixa o corte pronto. Deixando seu corte pronto ali do jeito exatamente que você pediu. E nisso você está rodando a loja descobrindo lançamentos, promoções, encontros, desencontros, cheiros, sabores, degustações. Essa é a verdadeira experiência. Feito toda a sua compra ali, em corredores largos e não apertados, você não vai para a fila do caixa. Você vai pagar através ou do seu cartão de crédito pré-aprovado ou de tecnologia, onde você apenas para o seu carrinho embaixo do sensor, ele lê tudo que está no seu carrinho, você pega seu cartão de crédito, você paga e você vai embora. Então, tudo que eu lhe contei aqui, nada disso nem eu criei e nem alguém vai criar. Alguém já criou. Fábio, por que não tem isso, então, em todos os supermercados? Porque ainda não escala, simples desse jeito. Mas, por exemplo, você acha que os mercados vão mudar os corredores? Já estão mudando. Não, mas eu não vejo o mercado corredor largo. Não, nem você falou. Acabou de inaugurar aqui no Recreio um supermercado de 8.000 metros quadrados, que é o Guanabara, com corredores extremamente largos. Um pouquinho antes, você vai ali no Supermarket Blue, é uma das lojas mais modernas do Brasil, com coisas incríveis ali dentro. Só que 1 quilômetrozinho antes, talvez um pouco mais, um pouco menos... Não, o Blue eu já fui, já. E o Zona Sul, que tem ali há mais tempo ainda. Zona Sul Santa Mônica. Corredores amplos, produtos extremamente premium, uma loja com tudo que é tipo de serviço. O supermarket é um power center, não é só um supermercado, com academia, com shows de rock no estacionamento. Aí você está falando do... Do Blue, do Supermarket tá. Blue. É impressionante, incrível. As coisas estão mudando, eu não estou te dizendo... Que vai ser daqui 2 anos, exatamente, mas é um passo. Mas que cada supermercado hoje que abre, ele pensa numa experiência diferente de compras do consumidor. A gente ficou amarrado num modelo muitos anos, isso é verdade. E por isso a tua sensação ainda. Porque a gente ficou amarrado num modelo de tira da gôndola, coloca no carrinho, tira do carrinho, coloca no check-out, tira do check-out, volta para o carrinho, bota no carro. Isso tudo cansou muito o consumidor. As compras online aceleraram outras coisas. Evoluem. Então,
Por exemplo, você sabe, é difícil você achar um saco de ração de 15 quilos em supermercado. Então, Aí o pessoal criou o supermercado de pet. também, mas não só, mas não por causa Não, eu disso, digo assim porque aí você mas acaba... também, mas só que ninguém, mesmo nos supermercados de pet, e eu gostei dessa expressão sua, Pet, é o seguinte. eu não sei se é isso chamado, mas é porque senão Não, mas é falava tal qual. pets Pois ou é, alguma coisa mas é assim. tal qual um supermercado, né? E por isso que eu gostei. Eu me vejo dentro dessas grandes magazines de pets, eu me vejo como se eu estivesse num supermercado. Isso é bem legal. É muito parecido ali. Mas só que mesmo lá, é difícil alguém levar um saco de ração de 15 quilos. Por quê? Por um único motivo. Eu não quero carregar mais peso. Então eu mando entregar na minha casa. Então é isso que a tecnologia vai te permitindo. Então, cara, tá lá o tutor do animal trabalhando, faz uma encomenda ali em 2 segundos, ou pelo WhatsApp, ou pelo delivery lá do supermercado, e aquilo, quando você chega em casa, tá ali com tranquilidade. E eu creio que o futuro é que ninguém mais, ou pouca gente, sempre tem, mas pouca gente, vai querer comprar 5 quilos de arroz. O nego vai querer que entregue em casa. Isso é legal. E aí o supermercado, ele será visitado, loja física, por vontade, não por necessidade. Então, encontros, desencontros, qualidade de vida. Então, existe uma tecnologia hoje chamada Lift and Learn. O que é isso? O produto está na gôndola aqui. Lift, levante. Quando você levanta, learn, aprenda. Já aparece aqui na tela de LED, na sua frente, todas as informações sobre o produto. Então, por exemplo, eu sou vocalista da banda. E eu nunca soube, isso é verdade, que romã faz bem para imunidade. Por quê? Porque eu estou acostumado com romã por causa da garganta. Mas romã é uma fonte riquíssima de imunidade. E aí, quando você aprende isso, você começa a querer voltar no mercado e aprender outras coisas. Ou memórias emocionais, afetivas. Você pode ter conhecido a tua esposa ali. Você pode fazer todo mês, por que não? O Blue permite isso. O Santa Mônica, ali do Zona Sul, permite isso. O Mundial da Abelardo Bueno tem uma sala lindíssima que abriga eventos, que é o seguinte, sei lá, eu sou flamenguista. Por que uma vez por mês não vai ver o jogo do Flamengo numa sala equipada com os meus amigos ali? Por que o encontro dos motoqueiros Harley Davidson, turma 1978, não pode se reunir ali uma vez por mês para que degustem queijos, vinhos, etc., todos saídos, egressos das gôndolas do supermercado, que você ali desce, escolhe o vinho e as pessoas preparam para você ali um belo queijos e vinhos com os teus amigos. Isso tudo linka emocionalmente o consumidor ao estabelecimento. E é isso que o varejo vai precisar buscar. Existe uma iniciativa da Magazine Luiza, que não é dela, ela é lá de fora. Ela está encabeçando isso. Mas ela trouxe isso para o Brasil, que é de uma maneira, assim, uma coisa... Eu nunca vi uma ação tão sensível, bonita e eficaz como essa. Que é o seguinte, quando uma mulher vai às lojas da Magazine Luiza, se ela está sendo vítima de abuso na casa dela, na vizinhança, seja lá onde e por quem for, existe um botão ali com com dizeres dizendo: se você está sofrendo algum tipo de abuso, toque nesse botão, porque a gente tem uma pessoa preparada para isso, para te receber, para te acolher e
dar os devidos trâmites consequentes. Pô, cara, você tem ideia do que isso, do nível de conexão que isso gera? Não é com a pessoa abusada, não. É com todas as mulheres e com todos os homens que são sensíveis à causa. Por quê? Porque eu não preciso ser abusada, né, no papel de mulher, para dar valor a uma iniciativa dessa. Isso eleva a marca a um padrão que é isso que, no final, vai te fazer ganhar a concorrência. Porque preço é apenas a primeira batalha do varejo. O preço é indissociável do varejo. Então, nossos compradores precisam lutar por cada centavo. Ah, 1 centavo faz diferença? Faz. 1 centavo faz muita diferença. Mas você não vai ganhar a guerra das gôndolas apenas no centavo. Você vai ganhar na experiência e você vai ganhar no valor. Aproveitando esse negócio de preço, eu tenho uma dúvida que eu já vi em vários lugares, eu não entendo porque que nunca chegou aqui ou já chegou e saiu. Existe aqueles target de preço que muda por horário. Por que eu já vi isso em algum, eu não lembro agora, em São Paulo tinha isso, eu acho que no Pão de Açúcar, tá? Mas sumiu isso. E lá fora tu vê muito isso. Eu acho que você está falando da etiqueta eletrônica, é isso? Só que ela muda por horário, tem preços diferentes. Perfeito. Você pode chegar aqui, ela tá, pum, troca tudo. Então, vou te dizer algo duro, porém real. Preço é caro. O que? A etiqueta tecnologia? eletrônica você tem que botar na loja inteira. Essa tecnologia é maravilhosa. Eu vou te explicar o porquê. Porque quando quando há rebaixe, principalmente, porque o preço dificilmente aumenta durante o dia, ok? Ele é remarcado geralmente na madrugada, quando você está passando um turno para o outro, a loja está fechada, para você poder preparar a loja. E também não é legal o consumidor entrar na loja e ver aquele preço sendo alterado. Isso não é muito recomendável, embora aconteça, mas com certeza numa frequência não significativa. Geralmente, durante o dia, o preço baixa. E quando o preço baixa, é um inferno para trocar no checkout, que é no sistema, e na comunicação visual, que é naquela etiqueta que você está acostumado ali, física. Então, na etiqueta eletrônica, ela está integrada com o sistema, você muda uma vez só e não dá problema. Eu era advogado de supermercado, enfrentei vários casos na justiça, onde o consumidor alega que o preço da gôndola é um e na divulgação estava menor do que o preço no caixa. Simples, porque o cara alterou a gôndola e não alterou o sistema. Então, a gente... tinha remédio? Tinha. Qual era a recomendação? Que é simples, mas a operação está sujeita a erros. Que é o seguinte, vai rebaixar o preço, altera ele primeiro no sistema e depois na gôndola. Vai aumentar o preço, aumenta primeiro na gôndola e depois no sistema. Por quê? Porque aí o preço menor estará sempre garantido ao consumidor. Mas essa operacionalidade, ao longo do tempo, se mostrou falha. Essa etiqueta eletrônica é maravilhosa. Só que, assim, é caro pra caramba pro varejista menor, hein? É quase que inacessível. Sim, mas vamos lá, qual mercado que tem isso hoje? Tem o Real de Itaipu, em Niterói, tem isso. Tem uma loja do Presunic que tem. Só que isso precisa ganhar escala para que a gente possa tornar isso uma regra. Lembra do conceito que eu te dei do supermercado do futuro? São as tecnologias que já existem, mas que ainda não ganharam escala ou o gosto do consumidor. Que eu acho ela lá fora parece que tem mais do que aqui. Vou pegar uma outra... Não, pode pegar aqui, ó. Aqui. Aí sim. Falo pra cacete.
sede, né, Ninho? Vou aproveitar, vou pegar um gancho aqui, que é o network sem firulas. Hoje você vivendo nesse meio, como é que você acha, pegando o Conecta Varejo, essas coisas, como é que você acha que as pessoas podem montar uma rede de contatos que realmente gera negócios? Você está falando de um pool de empresários e empresas ou você está falando de CRM? Não, eu posso não, eu estou pegando estou te perguntando como que você falaria para as pessoas. Tanto pode ser o CRM como se eu pegar no Então, Conecta vamos lá. Varejo, eu acho que eu posso pegar um modelo e posso pegar CRM como outro. Aqui é a gente usar a sua experiência para o pessoal de casa Então, ter um pouquinho da noção. Primeiro tem que fazer CRM. E aí eu estou falando do relacionamento da sua empresa com o seu cliente. O varejo sempre foi muito bom em identificar seus clientes e seus hábitos de consumo nas compras online. E nunca foi vanguarda em fazer a mesma coisa na loja física. Clientes entram e saem das nossas lojas até hoje sem serem identificados. Melhorou muito? Muito, muito. O CRM... Eu acho que a tecnologia, a app, essas coisas ajudou realmente muito. Eu não tenho a menor dúvida. Muito. Mas 2 desafios. O primeiro você está sabendo alimentar o teu CRM? Me parece que sim. Hoje eles estão com aplicativos que você consegue angariar ali quem é o teu cliente e o que ele consome. Agora, o que eu tenho visto, muito menos do que gostaria, é como explorar o CRM. Promoções assertivas, promoções incrementais, fala mais de valor e menos de preço, fala mais de margem do que de promoção. Enfim, atender bem e individualizadamente. Hiperpersonificação é palavra de chave no varejo, palavra-chave no varejo. E se você não está ligado nisso, cara, para tudo, procura a Sérgio e recomeça teu negócio. Mas a tua pergunta me remeteu a algo mais amplo, que é uma rede associativa de empresários que podem se beneficiar de um ecossistema por eles mesmos criados, por que não? Como, por exemplo, é o Supermarket, o Multimarket, a Rede Economia, a Rede Unidos e outras redes aqui no Rio de Janeiro, Super Rede, Super Compras, várias redes aqui no Rio de Janeiro, que são supermercados pequenos e médios que se juntam em nome de compras e em nome de marketing. Então, se eu compro um telefone a R$10, a minha chance de comprar 10 telefones a R$9 ela aumenta muito. Então, eles se juntam e fazem juntos as compras. Se juntam e fazem as compras. E o marketing. Então, o pequeno ele não tem condição de colocar outdoors e, enfim, televisão, comercial em televisão, por aí vai. Então, juntos todos ali, eles conseguem fazer isso. Melhorar a performance. Exatamente. Então, esse também é um ponto. E outras redes, assim, é sempre importante. Assim, o varejo, tem muito ciclo de discussão do varejo. Eu faço parte de um ibero-americano muito legal, onde a gente troca ideias com supermercadistas da Espanha, dos Estados Unidos e de toda a América. Tenho certeza que o associativismo é o caminho. Mas se eu puder dar uma sugestão, começa pela tua casa, cara. Começa pela tua casa, identifica teu cliente. Hoje, com inteligência artificial, em apenas 10 compras, a inteligência artificial determina todo o teu hábito de consumo. Quantas vezes por mês você compra sabão em pó? Pô, tu imagina, se o sabão em pó tá acabando. Pô, um chatbotzinho ali, o sabão em pó tá acabando. Posso mandar entregar aí, você vem buscar, posso separar. Nós estamos falando de um relacionamento hiperpersonalizado com o cara que já está dentro da tua casa, que é muito mais fácil de vender.
Para eu atrair alguém que nunca veio ao meu supermercado, eu tenho que demandar muito mais esforço do que vender para quem já está na minha casa, já conhece a minha marca e tem recorrência. Então, é vender mais para esse cara que já está ali pertinho dos nossos olhos. Aproveitando, eu vou pegar aqui um questionamento. Rockstar ou CEO? Aí a gente pega assim, quais são os rituais pré-show e pré-reunião que você faz, o que você utiliza para dar resultado hoje? Caramba, que pergunta boa. Bom, pré-show é... assim, identificar o local, o público, repertório, que a gente sempre muda no meio do show, mas tudo bem, porque é o que eu te falo, assim, se tem uma pessoa no celular, aquilo me incomoda de uma tal maneira que eu preciso ganhar aquele cara, vira até um desafio ali. Então você vai manejando ali o repertório de acordo com o que você vai vendo, sobre a tua experiência ali de band leader, né, de band leader é over, mas de vocalista mesmo, do cara de artista. Essa é a verdade, né? É a diferença do músico pro artista. O artista tem performance, tem uma entrega de espetáculo, ele não Palco, se... sensação de palco. Ele, presença de palco, ele não se atém à afinação, ele não se atém à nota correta, ele precisa se ater a todo o espetáculo e ganhar aquele jogo, como a gente sempre diz. Então, uma preparação, umas cervejinhas também, que a gente não pode entrar sóbrio, porque, porra, senão também não solta a musculatura, né? Não solta aquele... Não dá magia, né? Mas também não pode ser demais também, porque isso também tá completamente over, essa coisa do roqueiro drogado, bêbado, em cima do palco. Isso já foi. Eu acho que a entrega precisa ser bacana, mágica e uma soltadinha não faz mal a ninguém. E pré-reunião, cara, eu acho assim... Dados. Não tem jeito, assim. Tu entrar numa reunião sem dados, você vai sair perdido, não vai ser produtiva, gera desgaste na tua equipe, porque às vezes a cobrança vai ser menos justa ou até mesmo injusta. Então, pré-reunião precisa ter dados, cara. Assim, prepara a reunião, tem que ter alguém que prepare a reunião, que apresente dados e em cima daquilo você faz as discussões. Aproveitando isso, quais são os KPIs que importam, métricas de varejo que você acompanha assim religiosamente para se basear no teu dia a dia aí de presidente, Então, como eu sou presidente de associação, meus KPIs são completamente diferentes de uma loja de varejo, né? Sim, hoje você pega, na verdade, os números gerais do mercado, não é isso? Além de eu pegar os números do mercado, eu pego os números executivos da minha associação. Então, quanto eu vendia. Tem uma história lá na associação muito legal, que agora, não sei se a galera tá ligada nisso, que é o tem o ROI, né? ROI. Agora tem o ROO, que é muito legal isso, que é o seguinte. A gente tem uma feira, a segunda maior da América Latina. Cara, adianta ela virar a maior e não ter os maiores fornecedores ali dentro? Acredito que não. Nestlé, Unilever, Ambev. Cara, esses caras são âncoras do nosso setor. JBS, não tem jeito. Então, amigão, eu preciso... Existem coisas que elas precisam... Mas também adianta eu ter só esses caras e não pagar a minha conta? Também não. Então, esse indicador que eu tô estudando aí, tô gostando demais, é o seguinte, ele me diz as coisas qualitativas, sem que eu perca a quantificação da história. Então, eu quero crescer, mas eu não posso perder essas coisas. No varejo, eu não vejo... Desculpa, eu não vejo essa obsessividade por medir a qualidade. Essa é a minha provocação. Por quê? Quais são os principais indicadores do varejo? Venda por metro quadrado, venda por funcionário. E ok, maravilhoso. Tranquilo. Isso é indissociável. Parabéns.
Medimos a vida toda e continuaremos por toda a vida a medir. Mas vamos nos preocupar com índices de reclamações, vamos nos preocupar com qualidade de entrega, com qualidade de produto. Ruptura é um negócio que é muito medido. Ruptura, para mim, me remete muito à qualidade também, qualidade do serviço. Vamos nos preocupar em ouvir o nosso consumidor. O nosso estacionamento é amplo, é bom. O retorno da rua, a gente levou 80 supermercadistas para estudar na Disney, lá no Disney Institute, aqui do Rio de Janeiro. Levamos 80. Aí fizemos um exercício lá muito legal, assim, de monitorar todos os pontos de fricção que você tem com o consumidor. Porra, eu já, mais ávido, coisa e tal, levantei o dedo, estacionamento. Aí o professor lá falou, não, cara, o retorno é responsabilidade tua. Se o cara tem que retornar lá no inferno. E isso pro varejista é muito claro. Mas assim, a nossa... Mas você acha que... É porque, assim, comparar a gente meio com a Disney fica meio complexo, porque passa de outras... Não só encantar o pessoal que vai no mercado, mas você tem outras variáveis que aqui acaba sendo um pouco fugindo da mão do varejista, não? Não. Não fica? Não, tô perguntando. Não. Acho que tudo tá... Quase tudo, né? Tá sob o nosso controle. Então, vai lá no Eduardo Paes, cara, preciso mudar o retorno. Tem solução. Tudo tudo entra no custo-benefício. E a Disney também, ela não fala para você montar um parque ali dentro. Mas ela, cara, é impressionante assim como eles têm uma coisa assim muito prática. Então, eles te dão a base e depois eles te fomentam, eles te instigam a fazer coisa em cima do teu, né? Do encantamento também. Claro que um dos valores da Disney é encantamento. Aliás, outra grande piada do curso foi que o professor falava assim, aí, qual vocês acham que é o valor principal da Disney? Meu irmão, a turma inteira. Encantamento, sonho, né? Aí ele falava assim, o que a Disney vende? Aí todo mundo, sonho, memórias emocionais. Aí ele falou assim, tudo isso é verdade, mas não é o que a Disney vende primordialmente. O que a Disney vende primordialmente é segurança. Um brinquedo, basta um, que um parafuso solte, aconteça um acidente, ela destrói o meu negócio. Aí a gente falou, caramba, é verdade. Então, aí a gente traz para cá. Então, se eu tiver um produto estragado na gôndola... Você destrói o mercado. Eu destruo meu negócio. Aí continuava o exercício. Se você for... Agora é para você, tá? Se você for num restaurante perfeito, manobrista para estacionar seu carro, o ar-condicionado em temperatura extremamente agradável, visual maravilhoso, uma decoração linda, acolhedora, instagramável. Pense no melhor que você puder. E quando chega a sua comida está fria. Você volta naquele restaurante? Provavelmente não. Por quê? Porque uma das principais coisas é a comida. Exatamente. O resto tem que estar funcionando médio, mas a comida teria que estar no máximo melhor. Porque o centro do negócio dele é a comida. Perfeito. E agora eu pergunto ao contrário. Chegou, não tem manobrista, demorou 10 minutos para estacionar o carro, entrou, ar-condicionado frio pra cacete... Um atendimento muito mais ou menos e você come a melhor comida que você já comeu na sua vida. Isso é o que mais acontece em vários lugares. Você vai voltar. Volta? Sim. Então, trazendo para supermercado, pelo amor de Deus, atendimento e segurança alimentar são inegociáveis.
Até porque, se a comida é a melhor comida que você come na sua vida, eu posso melhorar o serviço. Eu posso melhorar as outras coisas. Então, por isso que eu estou te dizendo, 99% das coisas estão sob controle do varejista. Então, agora eu vou pegar de novo e mesclar. Da feira ao digital. Vamos lá. Estratégia hoje para você levar pequenas redes de bairro a utilizarem mais tecnologia ou, de repente, IA. Como é que você vê isso aí no mercado? Cara, como eu vejo o seguinte, o que eu vejo é o seguinte, com tranquilidade, que as tecnologias hoje, elas estão, mais simples. É o sucesso do Waze. O Waze vira para você e fala assim, vire à direita. Ele não fala assim, ó, vira à direita, mas se você quiser, você vai em frente. Olha, se você também for pela esquerda, você também pode chegar. Cara, meu irmão, eles chamam de usabilidade completamente simples. Segundo, as tecnologias estão mais baratas. Olha, quantos apps hoje você baixa que faz coisas que você pagava 50 mil, 100 mil, que substitui pessoas, que tá aqui, tá na palma da tua mão. Então, minha dica para o pequeno a tecnologia não é tão complexa quanto você imagina e nem tão cara quanto você supõe. Use, manuseie. E mais, desafio que eu faço, baixe um aplicativo por dia. A gente acabou de fazer a nossa feira de supermercado. Nós baixamos um aplicativo, não sei quanto é, mas $10, $20, no máximo. E fizemos toda a nossa comunicação visual ali, inteligência artificial. Fake out of home. Carrinhos voando pela cidade, carrinho de supermercado em cima do pão de açúcar, não sei o que, coisa e tal. $10. Você não passa os rios? Sim. Tem uma porção de brincadeira ali com inteligência artificial, não tem? Hoje tem muito. Quanto tu acha que custa para fazer aquilo ali? Não, hoje nem de perto. Hoje a gente está discutindo o mercado publicitário. Campanha que gastava 5, 10 milhões, o pessoal fazendo com 1.000. É isso. Realmente hoje isso mudou muito a perspectiva do mercado. Qual foi a publicidade agora? Acabei de ser impactado por isso. Uma publicidade incrível. Foi eleita aí a melhor do mundo, com inteligência artificial. O cara gastou $5.000. Então, isso tudo, o pequeno precisa estar ligado nisso. Então, baixe um aplicativo por dia. Baixe um aplicativo por semana, vai. Sabe? Baixa, usa, testa, não sei o que. Cara, ficou bom, beleza. Não tem, cara, apaga. Mas não deixe de testar. Aí outra dica é vá no Conecta Varejo 12 a 15 de agosto, no Piemauá. Agora vamos pegar... A gente já falou do pequeno, agora vai para lição do gigante. Queria que você desse uma dica aqui de uma ou duas práticas que você vê de grandes redes que todo o mercado local... CRM e Retail Media, pronto. Não, na ansiedade, eu já estou te interrompendo na ansiedade. Só para brincar. Cara, CRM utilizado para converter venda incremental e com margem. Não vem usar CRM para ficar fazendo promoção de cerveja toda hora, porque não vai resolver nem a tua vida, nem a vida de ninguém. E Retail Media, cara. Hoje, é o negócio dentro do nosso negócio. Tem muito dinheiro na mesa e também não é transformar o cartaz de supermercado numa tela de LED. Está acontecendo isso em alguns lugares. Mas é o primeiro passo. Eu estou comemorando, mas não é o que precisa acontecer. O que precisa acontecer... Pode falar a marca aqui, não pode? Já falei várias também. É a BID, por exemplo,
lançar o carro dela nos supermercados. Também, obviamente, né? Claro que ela precisa de mídia de massa também, mas ela também precisa do supermercado para impactar aquele cara ali na hora, que tenha o perfil previamente indicado pela inteligência artificial, que ele coloque a cara na tela de LED, a tela de LED lê o perfil dele, impacta ele imediatamente com a promoção do BID, com ela acoplada a um QR Code, onde ele, na hora, ele baixa e na hora ele já compra, né? Ou já agenda a visita ou o test drive dentro da loja. E no final, além do awareness, obviamente que ela vai ter ali, com uma loja lotada, todo mundo vai ao supermercado. Todo mundo vai ao supermercado. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí sim, o supermercado vai ganhar ou em cima da venda que é feita ali, ou do agendamento, não sei, que é um valor fixo, que pelo fluxo de milhões de pessoas que a gente atrai por dia em nossas lojas. Mas eu acho que você citou 2 mercados que não estão tão evoluídos quanto você está falando. Por exemplo? O mercado e o de carro. Eu não vejo assim, eu vejo... Agora eu peguei uma visão sua, que eu vejo que você está olhando para um horizonte aí de uns 5 anos do mercado que tu está falando. Mas você acha que 5 anos é muito? Não, para o mercado... Não, eu estou chutando 5 anos. Pode ser que eu já vi coisa há 5 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Quando você pega algumas coisas que você envolve... ambos os casos, tá? Eu vejo o mercado para algumas coisas que nem você está falando. Trocar o retail media ou situações dessa, eu acho que ele demorou o que você está falando, uma maturação. Eu acho que ele demora muito isso. Você vê essa parte de retail e de divulgação, por exemplo, no estacionamento do mercado poderia ter um monte de área do mercado que você poderia utilizar mais para atrair, para dar experiência, para fazer tudo isso para o mercado. E ele não utiliza. E o carro é a mesma coisa. Por quê? Por 2 motivos eu vejo. Sim. Porque o carro é básico, então para andar muita gente precisa, e comer é básico, você precisa comprar. Então eles ficam, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que eles ficam acostumados, ou então numa zona de conforto do negócio girar do jeito que gira hoje. Não é. Não é? Então vamos lá. Vamos lá. O raciocínio da velocidade do varejo ser mais lenta para gestão e tecnologia é correto. Você está certo. Mas não é por se acomodar. Explico. É porque a operação é muito dura. Então, vamos lá. Ali no Zona Sul, Santa Mônica, precisa chegar o leite da cabra às 6 horas da manhã. A burrata tem que estar pronta 11 horas da manhã. 3 horas da tarde, aquela burrata não vale mais nada, é lixo. Ou, entre aspas, né? Sim, tem um prazo de aproveitamentos, mas ela já não vale mais a burrata que ela valia. A gente já chegou a ter em nossas lojas 65 mil itens. Joga isso para gestão. Fluxo de caixa. Você já imaginou o que é um fluxo de caixa de supermercado? O quanto tu compra e o quanto tu vende para casar isso? Então, o supermercadista chega, a preocupação dele é o seguinte: tá tudo bem, tem dinheiro para pagar os fornecedores, porque ele não pode atrasar de jeito nenhum. Aí depois ele passa, vamos lá, vendas, qual é a loja que está vendendo, qual a loja que não está vendendo, como é que eu tô. Aí o seguinte, a venda não está vindo. Instinto natural, sem julgamentos. Tem caminhos diferentes? Tem, mas instinto natural. Meu irmão, baixa o preço, bota a promoção que eu estou precisando botar dinheiro para dentro, que eu tenho que pagar o fornecedor amanhã. Cara, quando acaba o dia, onde é que está o tempo para cuidar de tecnologia e inovação? Concordo com tudo isso se eu vivesse há 20 anos atrás. Mas aí vamos lá. É igual a gente está aqui dentro do shopping. O shopping tem a mesma coisa. Agora existe os super atacadões, essas coisas que são acima. Quando eu conversei uma vez, há um tempinho atrás, um cara me explicou e falou assim: Cássio, hoje para abrir um atacarejo, não sei qual é a nomenclatura, se estou fazendo...
Ele falou assim, a gente investe mais ou menos 20 milhões para abrir um desse. Tá? E tem um tempo de coisa. Então, quando eu vejo um negócio desse, é igual um lançamento de prédio que eu já trabalhei. Sim. O cara vai botar um dinheiro e ele vai ver lá na frente. Esse é um ponto. O outro ponto, você pensa, que nem você falou, o mercado está evoluindo. A minha imaginação não é o dono que vai mexer nessa parte tecnológica e nessas outras coisas. Ele teria que ter uma equipe, aí eu entendo que passa por outras coisas. Aí você desfoca do teu negócio, que é uma operação duríssima. E você não está errado. Você não está errado. Porque... Eu tô te dando um choque de realidade. Não. A gente vê... Tá. Eu tô imaginando pelo nosso negócio. Por quê? Porque você, às vezes, pega... vou te dar um exemplo aqui próprio, tá? Uma coisa que eu vivi isso um pouquinho ano passado. Você está vendo a nossa estrutura aqui de podcast, correto? Correto. E existe um player que está querendo, e a gente já teve essa conversa. Você já imaginou isso aqui estando dentro de um mercado? Então, isso é uma ideia. A gente conversou. Só que quando você vai conversar com o dono do mercado, aí eu já tenho vários bloqueios. Esse é um vários. ponto. Vários. Aí, como a ideia é nossa, a gente vai evoluindo. Aí depois eu comecei, caraca, não vou fazer só isso. Só que se eu faço uma cozinha com gravação, qual é o lugar hoje que eu vou ter uma cozinha com gravação, ativando os produtos do cliente, ajudando a vender para o mercado? E aí, quando você explica isso para o dono ou para o cara, para o responsável, o cara não consegue enxergar. Me explica. Ele enxerga. Ele tem conta para pagar. Mas todo mundo tem, funcionário para fazer. É assim, você precisa se colocar no lugar dele e entender a dureza da operação que é o supermercado. Em 2017 a 2018, acho que em 2018, a Amazon compra o Whole Foods. Sim. Nos Estados Unidos. Os mais precipitados, talvez até eu estivesse no meio desse bolo aí, dizem o seguinte, e saíram vários artigos, eu estou falando de gente grande, boa no varejo, não estou falando do Guamin, não. Decretaram a falência da loja física. Não haverá mais loja física. Pergunto eu a você, quantas lojas a Amazon comprou de supermercados depois da aquisição do Whole Foods? Eu não lembro, mas provavelmente nenhuma ou pouca. Exatamente, perfeito. Nenhuma. Por quê? Porque vender alimentos... Eu acho que não é o negócio dele. É a operação mais difícil do mundo. Um item fora da validade... dentre 65 mil, como lhe disse, que a gente já teve em lojas, o gerente e o dono dos supermercados vão presos. Então, creia, a operação é muito dura. O fluxo de caixa é insano. Prevenção de perdas é hard. Furto de cliente, furto de funcionário. O nosso negócio é muito pesado e ele não será vanguarda em tecnologia e inovação nunca. Nunca foi e nunca será. No entanto, isso significa que a gente não está aberto a isso? Não, de jeito nenhum. A gente tem visto tecnologias sendo embarcadas em supermercado. Por exemplo, eu sou do tempo que self-checkout no Rio de Janeiro, o caixa, o autoatendimento, né? Que você mesmo... Seria impossível. Impossível, vão roubar, vão furtar. Não sei. Cara, hoje não é realidade, não. A gente já está discutindo pagamento por aplicativo. Você vai nas lojas novas do Presunic, tem pagamento por reconhecimento facial, com uma tranquilidade absurda. Não é que não tenha. O que eu quero dizer é o seguinte, a velocidade é diferente. Então, uma ideia de um podcast com uma cozinha aqui, eu como líder do setor, posso dizer, maravilhosa. E não é que ele não entenda o valor disso, ele entende. Mas, cara, vou ter que parar, obra na loja, desfocar, não sei o quê, estou na meta. Em algum momento, lembra que eu te falei que as experiências serão fundamentais? A gente ainda não chegou no ápice dessa história. Mas a gente está caminhando bem. Estamos caminhando bem. Quando eu falo isso, eu entendo que tem esse lado de
super preocupação. Eu entendo esse número, assim, não entendo totalmente, porque não é a minha área, mas eu consigo enxergar. Tanto que a gente conseguiu aqui, depois de um tempo, conseguir botar isso aqui, que também eu posso comparar que é no estilo de mercado, a cabeça do pessoal. Então, existe essa evolução. Mas tem coisas que a gente olha e fala assim, caraca, não é possível. Igual você falou, eu vou comprar um negócio e passar lá no caixa rápido, eu vou... Coisas que foram evoluindo, o takeaway, hoje tudo... Isso tudo o mercado foi evoluindo. Só que às vezes tu fala assim, caraca, ele tá tipo 2 anos, tu tá lá, pô, por que você não vai entrar? Por que você fica querendo naquela ansiedade que você tenha algumas coisas que você vê muito em outros lugares. Tu imagina eu. Não, você deve morrer. Tu imagina eu. Você deve morrer, porque você vê em outros lugares. Faz, pelo amor de Deus, faz. Ai, meu Deus, já não é agora, não é agora. Mas as coisas acontecem. Eu tenho a notícia não boa, que é o varejo é lento em embarque de tecnologia e inovação. Em gestão também, tá? Em gestão também. O varejo não é vanguarda em gestão, não. Mas a notícia boa... evoluiu muito, tem muito a evoluir, óbvio, evoluiu muito e o tempo chega. Cara, o tempo chega, impressionante. Pô, mas tem que chegar também, né? Não dá para não chegar. É tipo dizer hoje que o pessoal do varejo não ia ter aplicativo, não usar celular para pagamento. É porque acaba chegando também, porque coisas menores, o pessoal vai instalando em lugares menores, aí o cara começa a falar, pô, não sei quem está fazendo. João Ciclano está fazendo. Aí tu tem que entrar também num momento que ou tu faz ou tu vai ficar muito para trás. É verdade. Se pega... Se tivesse pequenas redes automatizadas e com mais aceleração, você ia fazer o mercado girar mais rápido, porque você começa a fazer o cara sair. Por exemplo, vou pegar uma situação que o pessoal fala muito. O mercado de mercado deve ter mudado. Por quê? Porque antes a gente já teve os supermercados, tem o hipermercados e tal. Agora a gente tem o super atacarejo, esses atacarejos gigantes. Só que hoje a gente está vivendo uma coisa que eu não peguei, mas a gente tem desde os micro, ultra micro mercados até o mercado jumbo, que seria os atacarejos. Como é que se passa nessa área de vocês essa exposição geral? Porque a gente já teve a época dos hiper, era tudo hiper, dos mercados, era tudo mercados. E hoje, na verdade, a gente tem até os mercados de bairro e de condomínio, até os super gigantescos, que é de atacadão. O atacarejo, ok. É um formato que se desenvolve e agora chegou no efeito platô. O hiper é um mercado, é um modelo em desuso, vamos chamar assim. Um ou outro é inaugurado, o Guanabara acaba de inaugurar um. E tudo bem, porque ele sabe operar esse nicho, mas não é hoje o que a gente vê. Hoje, supermercados de proximidade, supermercados de bairro, onde você faz as suas compras em menos tempo e é atendido mais personalizadamente, essa é a palavra que determina, são os supermercados hoje que mais crescem. Supermercados de condomínio, tecnologia pura sendo aplicada a favor de um serviço, então é por isso que ele se desenvolve, porque ele torna viável, né? Porque ele tem um custo muito baixo e daí ele consegue se pagar principalmente em largas escalas. Eles dão um lucro menor, mas aí o cara monta 20, 30 operações, 30 pontos de venda em, em um mês ele consegue inaugurar 20, entre aspas, a gente lojas. trouxe o pessoal aqui, o pessoal está com 38, 60 lojas, 70. Pois é, mas com faturamento baixo. Sim. E com lucro... também mais baixo. Baixo, mas proporcionalmente excelente. Né? Pelo custo. Um supermercado hoje, ele tem uma margem de lucro de 3%. E isso também é um outro problema. E por isso que eu quero te convencer, sem nenhuma pretensão, no debate mesmo, aqui com todo carinho e humildade, é que num negócio onde a margem de lucro é 3%, o cara arrisca muito menos. Entende isso? Não, eu entendo porque o Pedrinho do BH... Sim. Pedrinho BH meu foi um dos irmão caras querido, esse cara é recentemente ele falou isso. Gênio. Ele recentemente falou assim, como é que a gente paga 2 milhões
pro Gabigol. Gabigol, e eu venho do mercado onde eu ganho no máximo, na melhor das hipóteses, 5%. Tudo bem que eu giro muito, mas o meu lucro é 5%. Não, mas 5 se tudo der certo. Não, então foi o que ele falou. 5 é o mapa astral. Foi o que ele falou. Então a gente mapa acaba astral... olhando para isso. Eu entendo um pouco esse lado, é que a gente, como cliente e como aficionado de inovação, tá doido tem coisa pra ver que tu uma fica loja diferente, né? Tu fica assim, pô, eu quero fazer isso, eu quero mudar a loja no sentido... Não, e eu te entendo pra caramba, porque o primeiro autosserviço no Brasil, que é o modelo que a gente conhece hoje, da década de 50. E se você parar para pegar de 50 até hoje, agora mudou bastante, ok, mas de 50 até, sei lá, 2020, até a pandemia, vai... Não, é que depois a pandemia forçou, mas é o que a gente muito parecido. Então mas... ficou com essa sensação meio retesada esse tempo todo, Não, né? é porque você falou, a pandemia ela fez andar 10 anos porque ou você fazia ou você quebrava. Aí chega um momento, é que nem a gente está falando aqui, você pega hoje, você lança alguma coisa muito, que nem se falou, self-checkout, muitas empresas começaram a colocar. Então tem gente que começou assim, cara, aquele cara está fazendo. Imagina, deve acontecer isso no mercado. Você vai lá, vou chutar um nome aqui, o Carrefour faz um negócio. Aí ele começa a fazer em todas as lojas. Aí o cliente chega e fala para você, pô, lá no Carrefour tem. Pô, lá no Carrefour tem. Lá no Carrefour tem. Aí eu imagino, aí o cara do Presuni, que é o do Mundial, ele olha, pô, no Carrefour tem, eu não tenho. No Carrefour tem, eu não tenho. Aí os caras começam, pô, se eu não fizer, que for o aplicativo. Você pega o aplicativo, teve mercado que já tem aplicativo, já tem girando muito tempo. E alguns foram funcionando... E tem outros que não tem até hoje. Então, e gigante. E funcionando assim, aí tu fala, pô, mas por que esse cara não faz isso? Aí tu fala, caramba, e não sei quem manda... Você falou, manda oferta, faz isso, faz aquilo. E aí tu fala assim, pô, mas esse cara não faz. Só que ele tem o quê? A presença física do mercado. Ele ainda vende bem, ele ainda atende bem, ele tem preço, ele tem entrega. Aí é o que você está falando, aí eu concordo. Porque o principal objetivo do mercado é Isso são além para entregar para pessoas como eu, por exemplo, que estou procurando outra coisa. Mas o cara, tem gente que só vai lá, compra a comida do dia a dia e vai embora. É mais ou menos isso. Eu acho que concordo nesse sentido. É que a gente sempre busca fazer coisas diferentes. Aproveitando isso, eu vou fazer uma pergunta. Quais os pequenos detalhes na loja que você acha que fazem as pessoas voltarem? Falamos aqui alguns, né? Encantamento, valor, conexão à marca, né? O exemplo que eu dei da Magazine Luiza, o exemplo que eu dei do encontro de motoqueiros, o exemplo que eu dei de você reunir os teus amigos para ir no supermercado para ver o jogo do Mengão. Porque o resto não tem muita... Mentira, sacanagem. Mas é um pouquinho de verdade também. Aí, assim, um básico bem feito. Então, sortimento. Você quer ir ao supermercado achar aquele produto X, você confia que você vai achar. E quando você chega lá e não vê, aquilo é muito frustrante. Qualidade, você não tem a menor dúvida, já falamos aqui, que cara, não brinca, não negocia a alma do teu negócio. Supermercados, tal qual a Disney, vendem segurança. A Disney vende segurança nos brinquedos, a gente vende segurança alimentar. Não pode acontecer nada dali. Agora também, tecnologia é legal, né? Quem é que não gosta de pagar de forma mais prática? Quem é que não gosta de fugir de filas? Isso aí. Né? Então, antigamente, tu chegava no mercado, ficava meia hora, 40 minutos numa fila. Hoje em dia, todo mundo vai direto pro checkout. E quem quer... É porque, na verdade, você deixa a pessoa escolher. Você quer ir na fila comum, tu vai. Você quer ir no checkout, tu vai. Tu quer pagar... Tu tem todas as opções. Pois é, exatamente. E podemos melhorar muito ainda. O supermercado do futuro, e aí eu não quero aqui cravar, mas 5 anos é um bom prazo, não vai ter caixa. O pagamento você mesmo vai fazer. Ou por aplicativo, ou por cartão de crédito pré-cadastrado, ou por por sensor que eu estou te falando. Eu voltei de Nova York agora, de uma feira. NRA, não. De NRF. Aí você vai botando o negócio no carrinho, depois você para embaixo de um sensor,
Você só lê o teu carrinho todo, tem uma tela aqui, aparece a tua compra, você bota o cartão de crédito, pagou, pegou e foi embora. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilha, tecnologia maravilhosa. Vou torcer muito. Em algum momento isso vai acontecer, gente. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho mais carteira. Além disso, você acha o que assim, pegando agora aqui eu botei uma visão de 2030. O que você acha que vai desaparecer e o que você acha que vai mais imperar nos próximos 10 anos nesse varejo do mercado? Os checkouts vão desaparecer. Você acha que o funcionário não vai ter mais? Não vai ter caixa. Funcionário vai, pra caramba. Mas em outras áreas, você acha que vai forçar experiência? O caixa, não vai ter mais caixa. Não vai ter mais caixa de supermercado. Vocês, consumidores, nós, que eu também sou, nós vamos pagar as nossas contas direto no aplicativo. Não tem jeito. Isso eu tenho certeza. Não vai ter mais caixa. Ah, deu problema. Vai ter um saque com pessoas ali só para resolver os problemas pontuais. Mas caixa em supermercado, esquece, não vai ter. Só não sei dizer daqui a 5 ou 10 anos, mas em 10 anos, com certeza. Com certeza. Porque até que essa tecnologia vai pegar, vai ganhar escala, vai entrar. Né? Quem é que não quer tirar os clientes seus da fila, cara? Fila sempre foi o nosso maior gargalo. Nosso maior ponto de fricção sempre foi pagamento. Sempre, sempre. E o segundo maior é peso. Carregar peso. Carregar peso. Carregar peso. É o nosso segundo maior gargalo. Você acha que essa parte logística vai mudar muito? Porque você falou aí da pessoa comprar menos e com mais assiduidade. Vamos lá. Se eu não quero carregar peso, eu farei menos compras na loja física, certo? De determinados produtos. Ok? Se eu peço mais em casa, a minha área de depósito será maior e a minha loja física será menor. Então, é claro que a logística vai mudar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas aí, e as lojas grandes? Você acha que elas vão continuar com espaço para experiência e menor espaço para produto? Mais degustação na loja, mais essas coisas de você preparar o alimento ali na hora e incentivar o cara a ver aquilo preparado, como é o Italy em Nova York, sim, em São Paulo, etc. Você come, gosta e vai se encanta, e os produtos que você acaba de comer estão expostos in natura, vamos chamar assim, né? Estão expostos ao redor do local onde você comeu para você pegar e preparar em casa. Isso é maravilhoso, isso vai acontecer mais. Espaços interativos, como, por exemplo, o Lift and Learning, que eu falei da tecnologia, o sommelier virtual. Então, vai aqui no Via Parque, você tem o supermarket ali que abriu no Via Parque. Esse eu ainda não fui. Sommelierzinho virtual aqui, ó. Cara, porra, perfeito, perfeito. Agentes de inteligência artificial atuando em loja, agendando, pegando o seu pedido. Já viu o agente de inteligência artificial? Ele marca para você consulta no médico. Ele marca para você pedido de pizza. Sim, ele atende todo mundo. Ele atende. E por que não no supermercado? Por que não? Eu quero arroz com Brasil. Você vai ligar e ele vai te fazendo perguntas e que vai identifiquem com isso. Inequivocamente o seu pedido. Então, ele faz a pergunta para você. O que você quer comprar? Você fala arroz. Aí ele vai falar que marca, peso. Quer levar feijão também? Ele faz venda por impulso, tá? Só para avisar. Só para avisar. Eu ainda não fui impactado por isso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Isso é bom demais. A gente já está chegando no finalzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como vai ser o Rio Innovation 2025. Legal. Para a gente convidar o pessoal, falar você já falou um pouco que esse ano é ética, de alguns participantes e de algumas pessoas que vão vir, convidados, personalidades, empresas, pode ir. Então, vamos lá. Renovation Week, 12 a 15 de agosto, no Pier Mauá.
palestrantes nacionais e internacionais, assim, vindo para transformar a gente mesmo. Por exemplo, dentro do nosso bate-papo aqui, o John Maeda, que é o vice-presidente de inteligência artificial da Microsoft, que é uma das empresas que lideram o crescimento e desenvolvimento de inteligência artificial no mundo. Então, nós podemos dizer seguramente que é um dos maiores caras de inteligência artificial do mundo. Peter Diamandis, que é um dos fundadores lá daquela universidade Singularity, que também vem falando de inteligência artificial. A viúva do Mandela é uma grande ativista com um pensamento extremamente com propósito, né? Humanitário, muito legal. O Denis Mukwege, que é um prêmio Nobel da Paz, um médico congolês que prestava assistência às mulheres violentadas lá naquelas brigas lá tribais, né, de Zulus e etc. E as mulheres violentadas, ele não só prestava assistência médica, como psicológica também. Enfim, a gente vê a Rebeca Andrade, que para mim hoje, no momento, é a maior esportista do Brasil, acabou de ganhar aí o prêmio Nobel do esporte, entre aspas, né? Tem acho que é o Laureus, alguma Laureus coisa assim. Enfim, a gente tem palestrantes assim de nível muito grande. E as tecnologias lá para a gente experimentar, não adianta eu fazer esse discurso todo aqui, mas haverá muita tecnologia tátil dentro dessa história. A gente vai ter 51 conferências. Então, agro, turismo, saúde, educação, sociedade 5.0, inovação aberta, enfim, low tech, cripto, cara, assim, é uma infinidade, economia criativa, moda, empreendedorismo, uma infinidade de palcos e painéis que vão transformar com certeza aí muitas cabeças, muitas mentes. E é isso, uma discussão em cima da ética, pautada na ética. 200 mil pessoas esperadas. Quem quiser comprar ingresso, onde que a gente acha? www.renovationweek.com.br, moleza. A gente tem assim a convicção de que a gente fez algo para transformar realmente. A gente tem 60 mil ingressos sociais, alunos e professores afetos às áreas de tecnologia e inovação sempre. Não dá para abrir esse evento. Isso não é um evento para quem não transita dentro dessas áreas, para quem não quer aplicar. E no final do dia, sempre uma banda, inclusive a minha. Qual o dia da sua banda aí que o pessoal vai querer, depois de ver o podcast, todo mundo vai querer acompanhar lá? A gente já acompanhou o senhor, agora a gente vai acompanhar o Rockstar. Para fazer uma descompressão legal aí, a minha banda toca dias 14 e 15. Então, vamos... estuda e no final faz uma descompressão. Então, eu gostaria de agradecer a participação e se você quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal que queira se associar a Sérgio ou deixar alguma mensagem para o público, tá aí o seu espaço, a gente está finalizando aqui. Então, eu quero agradecer verdadeiramente, foi muito legal esse bate-papo, nós passamos por muita coisa, eu tenho certeza que a gente vai passar por muitas outras. O varejo ele é dinâmico, o varejo tem a sua própria velocidade, como a gente conversou. O varejo abastecedor, como é o nosso supermercadista, tem sua função social. Então, é muita dedicação desses supermercadistas, de nós, da nossa equipe lá na Sérgio, onde a gente consegue, sobretudo, abastecer o setor, mas sem deixar de desenvolvê-lo. A Renovation Week também
ela é muito importante já no calendário da cidade. Ela está na sua 5ª edição e é o maior evento do mundo. Então, a gente tem muito orgulho de ter presenteado a cidade e a cidade nos presenteado, né? A gente tem o apoio aí de muitos patrocinadores locais, do governo, da prefeitura, isso envolvidos no evento. A gente faz a cidade respirar o evento nos seus 4 dias. Então, também é um presente que a gente dá para a cidade, mas que recebe dela também, de seu povo. É muito legal isso. Na música aí tamo legal. Abrimos um show do Tony Garrido. Abrimos não, que ele briga comigo. O Tony é meu irmão. E ele briga teve comigo. Aqui também. Não, aí ele fala, não, pô, não é abrir show. A gente, né, com toda a humildade, tudo tranquilo, não é abrir show, é pisar no mesmo palco. E ele tá certo, assim, ele tem muito respeito pelas bandas que não têm, assim, esse mainstream, como ele brilhantemente conseguiu. Então é um cara que eu respeito muito. Milton Guedes é um dos nossas inspirações, os nossos mestres. Sergião Lorosa, Suricato, é uma galera assim que sempre tá com a gente ali, dando uma dica, sei lá, interagindo aí nesse mundo maravilhoso que é da música. E é isso, cara. Bola pra frente e ver o Mengão campeão no final do ano, que agora deu um tropecinho aí. Mais uma vez agradecendo. Obrigado, Rock Hudson, que trouxe ele aqui no programa. A gente vai deixar a descrição nos canais. Acompanha a gente no Spotify, no YouTube. Vão ter os cortes. E, galera, acompanha a gente no Multitude Especial. E se eu conseguir convencer daqui um pouco, de repente a gente bota o Multitude no mercado. Boa. Tô esperando aqui. Vou tem azucrinar apoio. ele aqui. Não, tá certo. Tá Bora. bom? Valeu, pessoal. Até logo. Obrigado.